Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite para trazer a mensagem do Senhor. Então, nós estamos nessa época difícil em que a igreja não está se reunindo como um todo no seu templo, mas nós temos a oportunidade de usar esses meios tecnológicos para que a mensagem do Senhor seja transmitida e tenha também um alcance ainda maior de pessoas. Hoje nós estaremos estudando um pouco da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Nós estaremos lendo inicialmente alguns versículos da palavra de Deus. Estaremos tomando um pouquinho do seu tempo, um tempo abençoado, para aprendermos mais a respeito de Jesus. Então, Gênesis capítulo 50, versículo 15, diz que depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu Pai. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tua palavra, que tu nos ensine através da vida do teu servo José. Ó Deus, que foi um exemplo da história do teu povo, desde o passado e ainda é um exemplo para nós nos dias de hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós, como conhecedores do livro de Gênesis, é um dos livros mais lidos da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, nós temos a história de José que aparece em ao menos um quarto do livro de Gênesis. Então, mais exatamente, José aparece no capítulo 37, com a idade de 37 anos. José era o 11º de 12 filhos e era o favorito do seu pai Jacó. Então, José constituía uma família complicada, era uma família misturada. Como exemplo, Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas, e todos os seus filhos viviam debaixo do mesmo teto. José começa a sonhar a respeito do futuro que ele esperava e compartilhava os seus sonhos com os seus pais, os seus irmãos. E isso começou a nutrir ódio no coração dos seus irmãos, era um ódio muito crescente. Então eles resolveram dar um jeito em José. Eles inventaram uma mentira que perdurou por muitos anos, por mais de 13 anos, e venderam José como escravo para o Egito, e mentiram ao seu pai Jacó, dizendo que José havia sido morto por um animal selvagem. E aquele plano terrível era um plano articulado para nunca mais dele se ouvir. Então eles queriam tirar José de cena. Eles queriam tirar José de cena. Então aquela família de Jacó guardava muitos segredos. A família de Jacó guardava muitos segredos. Era uma família que estava adoecida por mentiras desde o passado. Era uma família que estava adoecida por preferências dos seus chefes de família desde o passado. E José, em um só dia, perde seus pais, perde seus irmãos, a cultura, a língua,
a sua liberdade, as suas esperanças. E ele vai para a casa de quem? Potifar. E a palavra do Senhor relata que Deus abençoava Potifar através da vida de José. Então José era uma bênção na casa de Potifar. E o que aconteceu? A mulher de Potifar apaixona-se por José, e José, em fidelidade a Deus, foge dos seus encantos, mas ele é vilmente, de uma forma vil, acusado de estupro e é lançado, jogado na prisão. Lá ele conhece algumas pessoas que prometem que quando ele saísse iria ajudá-lo, iria tirá-lo de lá da prisão. Mais uma vez, José esquecido. José esquecido. Eram traumas que poderiam acabar com a vida dele. Eram traumas que poderiam levá-lo até mesmo a uma sensação de suicídio, de querer morrer, de querer não estar mais presente nessa vida. Traído por seus irmãos, esquecido, acusado, prisioneiro. Era uma pessoa tendente a viver cheio de amargura, de raiva, por tanta dor familiar. E nesta noite nós vamos falar sobre o tema retroceder para avançar. José foi um vivo exemplo de que precisamos retroceder para avançar. A pergunta dentro dessa história deste homem que ante essas situações adversas preferiu andar com o Senhor. A pergunta é a seguinte: que lições podemos aprender com a sua vida? Vamos destacar 4 coisas bem rapidinho. Primeira coisa é que José teve um profundo senso da grandeza de Deus. Para retroceder e avançar, precisamos ter um profundo senso da grandeza de Deus. Repetidamente, José confirmou a grandeza de Deus através do reconhecimento da sua amorosa mão em todos os sofrimentos e dificuldades. Então ele conseguia ver a mão de Deus, principalmente quando ele fala repetidas vezes: não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. Ao fazer isso, José afirmou que Deus, de uma forma misteriosa, de uma forma maravilhosa, Deus, esse Deus onipotente, esse Deus onisciente, esse Deus que sabe todas as coisas, Ele nos conduz através dos seus propósitos, para cumprir os seus propósitos através das trevas e da escuridão. Tem um hino do cantor cristão que diz: indo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus, sua fé Jesus contemplará. Deus nunca perde nada do nosso passado, meus irmãos, para que o futuro seja abençoado, para que o futuro de nossas vidas, para que o futuro do seu povo seja abençoado. Cada erro, cada pecado, cada desvio,
que realizamos na jornada da vida, na viagem da vida, são empregados por Deus para nos ensinar, para nos lapidar, para nos moldar. E Deus transforma toda a dor, Deus transforma todo o sofrimento, Deus transforma esta vida de arrependimento pelos erros do passado, Deus transforma em bênção para o futuro. Mas por que Deus permitiu que José passasse por tal sofrimento e perda? A porção bíblica de Gênesis 37 a 50 nos fala a respeito dos vestígios do bem ou do mal que se tornou em bem. O mais importante em meio a esse sofrimento de José foi porque ele confiou na bondade e no amor de Deus. Aí nos leva a uma segunda coisa. José admitiu honestamente a tristeza e a perda da sua família. Muitos de nós somos resistentes em retroceder e sentir a ferida e a dor do nosso passado. Mas esse passado nos remota a lembrar de que Deus também cuidou de nós, que Deus ouvia nossas lágrimas. Pode nos parecer um buraco negro, pode o passado nos parecer um abismo, a ponto de nos engolir. E nós perguntamos, será que a minha vida não está piorando? Será que a minha vida não consegue ir avante? Porque ocorrem coisas boas apenas na vida das outras pessoas e não na minha. José chorou várias vezes quando se reuniu com a sua família. A Escritura relata em Gênesis 45, versículo 2, que ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. Precisamos reconhecer e vivenciar o verdadeiro perdão. A atitude de perdão de José, que o levou a abençoar os seus irmãos que o traíram. A atitude de perdão de José que o levou a assumir a liderança da sua família até o fim dos seus dias. Então, ele viu como Deus o mandou à frente ao Egito para salvar a vida dos parentes por meio de um grande livramento. É interessante que nós podemos perceber algo maravilhoso, muito maravilhoso ainda. E quando José começa a prosperar no Egito, após longos anos de sofrimento, deu aos seus 2 filhos nomes que refletiam a sua dor. Seu primeiro filho recebeu o nome de Manassés, que vem da origem da palavra hebraica, esquecer, porque Deus o tinha capacitado a esquecer de todos os seus problemas. Seu segundo filho se chamava Efraim, da palavra frutífero, porque Deus o tornara frutífero em sua nova terra de sofrimento. Ou seja, aquele sofrimento se tornara bênção. Terceira coisa, José reescreveu o roteiro da sua vida. Você já reescreveu o roteiro da sua vida? Pois bem, José reescreveu o roteiro da vida dele.
ele poderia dizer a si mesmo: eu não tenho o direito de existir. A minha vida é um erro, eu sou um inútil, não devo confiar em ninguém, não devo me arriscar, não devo ter sentimentos. É doloroso demais, eu sou um fracasso. Eu vou me matar, vou colocar a corda no pescoço, porque eu nasci. Mas não, ele reescreveu o roteiro da sua vida. Ele pegou todos os seus traumas, todas as mensagens negativas, os roteiros da sua vida que o dirigiam inconscientemente para uma vida de derrota e transformou em bênção. Isso partiu de decisões que ele tomou, a decisão de continuar confiando em Deus. Muitas vezes nós ouvimos de algumas pessoas, quando magoadas numa igreja, dizem: nunca mais eu vou confiar no pastor, nunca mais eu vou ser crente na igreja novamente. José tinha consciência do seu passado, mas ele usou seu passado para entender o quanto Deus tinha cuidado dele, mesmo que as coisas estivessem fora do lugar por um momento. As coisas vieram para o lugar certo. Quarta e última coisa: José foi parceiro de Deus para ser uma bênção. Aquela ocasião, Gênesis capítulo 50, em que seus irmãos rogam a José após a morte de Jacó, era uma ocasião de medo, porque eles acreditavam que ele poderia se vingar do mal que haviam feito contra ele. Mas em vez disso, ao invés de destruí-los, José se uniu a Deus para abençoá-los. Era um caminho difícil, realmente. Era quase impossível para um ser humano comum. Mas José fez uma escolha. E essa deve ser a mesma escolha essa escolha deve ser a mesma escolha que devemos fazer todo dia. A escolha de confiar em Deus. A escolha de entender que Deus é bom. A escolha de descansar em Deus. Deus usou o mal, usou tudo aquilo que estava fora do lugar para abençoar não só uma família, mas para abençoar o seu povo. Quando José nos diz, no capítulo 50, versículo 19, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou do mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram os seus corações. Retroceder para avançar. Nós, assim como José, precisamos tirar grandes lições da história das nossas vidas. Repetindo as 4 lições. A primeira lição foi a seguinte: José teve um profundo senso da grandeza de Deus. A segunda lição é que José admitiu honestamente a tristeza e a perda da sua família. A terceira coisa é que José reescreveu o roteiro de sua vida de acordo com a Escritura. E a quarta e última coisa: José foi parceiro de Deus
para ser bênção. E aí? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você tem enxergado Deus no meio das dificuldades? Você tem admitido que realmente essas tristezas do passado lhe magoaram, mas você pode tirar lições para a sua vida? Você quer mudar o roteiro da sua vida, com a vida agora utilizando um mapa, que é a palavra do Senhor? Você está disposto a ser parceiro de Deus e abençoar outras pessoas? Para que isso aconteça, é preciso retroceder para avançar. Nos lembramos de Lamentações de Jeremias, que disse: quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Nós vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, cada um dos teus servos, que tu encha de graça, Pai, que possamos, ó Deus, em meio às tempestades, às tormentas da vida, entender os teus planos e os teus propósitos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos dê uma boa noite, uma noite de esperança na paz de Cristo.